Podcast Nossa Estação apresenta Carreiras e Saltos Sobrevivendo aos Abismos, uma série de 3 episódios produzidos especialmente para a Quinta Virada Cultural Souza. Olá a todos e todas, esse é o primeiro episódio do podcast Nossa Estação, a primeira experiência de uma série de podcasts que nós vamos continuar fazendo, né? Nessa oportunidade nós estamos na 5ª edição da Virada Cultural Souza, que é promovida pelo Coletivo Estação, né? Que está completando 10 anos e nesses 10 anos nós já realizamos 5 edições da Virada Cultural. Estamos na 5ª edição, esse é o primeiro podcast que tem como tema Carreiras e Saltos, Sobrevivendo aos Abismos, onde nós vamos conversar com 5 pessoas que são da área de música, mas na verdade são multiartistas, né? É o caso da Ângela Gomes, da Poli da Lara, do Felipe Aborige, da Anarquia Organizada, DJ Manu e Elon Barbosa. Essas conversas vão ser mediadas por mim, Getúlio Salviano. Nós vamos falar de música, mas também vamos falar sobre a vida dos artistas, a carreira, conversar sobre produção, sobre a cena musical, né? Sobre criação, os projetos, o mercado de música, conversar um pouquinho sobre a pandemia, que é essa coisa que nos parou, principalmente a gente que trabalha com eventos, com entretenimento, com público, né? E público presente. O que faz os artistas produzirem, então, é encontrar o público, ter esse encontro presencial, né? E a gente passou quase 3 anos por esse momento bem difícil. Vamos falar sobre isso também. E sobre o retorno. Ângela Gomes é também, como eu disse, uma multiartista, né, que faz muita coisa, é atriz, coreógrafa, é dançarina, cantora na banda Forró de Jeito, é rainha da Junina Alegria de Matuto, é social media, digital influencer, entre outras coisas. A Poli da Lara, que está com o projeto Poli and the Angicos, é cantora, compositora, é multi-instrumentista, participa de vários grupos de cultura popular na Paraíba, né, como o Coco de Roda Novo Quilombo, da Cidade do Conde, entre outras coisas. Felipe Aborige é produtor, compositor, líder da banda Anarquia Organizada, realizador de vários festivais importantes de música underground em Souza, né? O Rock in Rio do Peixe, o Rock Sauro, o Grito Rock, o Pancada, que é um festival de música punk, né, específico. E o DJ Manu Coelho, que é historiador de formação, mas é ator, produtor cultural, é um dinossauro do teatro souzense e nos últimos anos tem se dedicado à profissão de DJ, né? Produzir os seus próprios shows, a fazer suas histórias como DJ também. E é também artesão, artista plástico. Na verdade, a gente está falando de música, mas todos os participantes aqui, que estarão na programação da Virada Cultural, são multiartistas, né? O Elon é ator, compositor, porque participou de alguns projetos de audiovisual, né? Como ator, fazendo umas pontas, fazendo umas atuações. Entre estes, o Quando Decidi Ficar, um filme bem legal que eu também estava na produção, e a gente trabalhou junto. E enfim, queria começar pedindo para se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês. E nessa apresentação, eu queria que vocês contassem como foi o início de tudo, para se aproximar de arte e principalmente de música, que é o que a gente está conversando. Queria saber como foi isso, se foi na infância, na escola, o que foi que influenciou, como foi essa coisa dentro de casa. Me chamo, né, Felipe Teodoro, mais conhecido, né, no mundo da arte e da cultura como Felipe Aborige. Tenho 28 anos, né? Há pouco mais de 10 como ativista, né, produtor e músico, né, com a banda Anarquia Organizada. E assim, o meu primeiro contato, né, com a arte em si, né, começou na escola, né, com o companheiro Valber Matos, na época que eu lecionava no Colégio Batista Leite, né. E a partir daí, né, foram várias outras vertentes que me fez, né, ter essa paixão, né, o carinho que eu tenho pela arte, né, e principalmente pela música, né. Logo em 2017, né, com a chegada do Centro Cultural, Banco do Nordeste, né, surgiu oficinas de formação, né, de produtores, captação de recurso, estrutura, né, que o Centro Cultural deu, né, no início, né, para quem queria se capacitar, né, e adentrar no universo, né, da produção, no universo artístico. Então, assim, o Centro Cultural, né, primeiro com o companheiro Valber, depois o Centro Cultural, e logo mais na frente, né, para dar impacto mesmo na minha vida como produtor, como artista,
o coletivo Estação, né? E o Ponto de Cultura Estação Cultura. Fiz parte, né, com muito orgulho, pessoas incríveis, né, que vivem o universo, respiram o universo da cultura até hoje. Durante essa trajetória, né, de pouco mais de 10 anos como produtor, né, já executamos várias atividades, né, tipo o Festival Rock in Rio do Peixe, né, que hoje é o festival alternativo mais antigo em atividade no sertão da Paraíba, festival de rock, né, em atividade. Infelizmente, né, sofremos alguns golpes duros, né, nesse ano de 2021, né, devido às falhas que ocorreram na Lei Aldir Blanc, né, estadual, em todo o seu contexto. Mas, assim, o festival resiste, né, tipo, já recebemos bandas de outros estados, né, recebemos artistas, né, de outros países. Estamos dando continuidade a esse projeto que não pode morrer, né. Também executamos festivais como o Grito Rock, né, que as primeiras edições, né, eram realizadas pelo coletivo Estação, né, junto com o coletivo. Depois, que o coletivo, na época, né, se dissolveu, coube a mim, né, a responsabilidade de dar continuidade, né, o que a galera criou. E a última edição realizada, né, foi em 2018, né, a última edição realizada do Grito Rock. Tem o Festival Rock Sauro, né, o Festival Cine Belo Vale, que é um projeto de circulação, né, do audiovisual, né, produzido, o audiovisual independente, né, produzido aqui na Paraíba e no Brasil, né, projeto que rolou ainda 5 edições, né, devido à falta de incentivo, né, é o primeiro passo, né, a primeira dificuldade é o incentivo, né, devido à falta de incentivo, o projeto parou, né. Temos também o projeto Rock de Sarau, é um projeto que circulava as praças da cidade, né, levando literatura, né, levando música e literatura. Vários outros projetos paralelos, né, tipo o festival Pancada, né, a Rock Tour Paraíba, que foi executada em parceria com 3 bandas de Campina, João Pessoa e a Lagoa Grande, né, realizada em 2014. Em 2017, fui nomeado, né, como gerente de cultura, né, gerente de artes cênicas, visual e audiovisual da Fundação Municipal de Cultura de Souza, né, na qual fiquei até 2020. E desde então, né, estamos vivendo de forma autônoma, né, dentro do mercado da cultura, né, enfrentando, né, esse restinho da pandemia que ainda não nos colocou ainda no trilho certo, né, para a gente seguir a nossa caminhada de costume, né, de luta, de ir para a rua, né, de captar, de buscar trazer coisas novas, né, para a cidade. Mas, assim, eu vejo com muitos bons olhos o retorno, né, o retorno do mercado cultural, né, o pessoal liberando as casas de eventos, né, liberando os eventos públicos, né, e para as instituições públicas, né, fechando parcerias com os produtores. Isso é um pouco sobre a minha vivência, né, dentro da cultura, né, e da música principalmente, né, que é meu foco principal. Massa. DJ Manu, se apresente e diz como foi a sua introdução no mundo das artes, da cultura. Olá a todos, boa hora quem estiver ouvindo aqui esse podcast na Quinta Virada Cultural de Souza, né? Eu me chamo Manuel Paulo, é meu nome de batismo, e a minha trajetória começa com 3 meses de idade. Alguém pode perguntar, mas como assim com 3 meses de idade? A minha trajetória começa quando a minha mãe se dá de conta de um circo aqui na cidade, e esse circo precisa de uma criança aos 3 meses de idade para fazer ponta nos dramas de circo, né? É quando ela tem essa necessidade, porque essa época ela passava uma dificuldade e ela viu nessa dificuldade, nessa oportunidade, uma forma de sobressair, né, nesse momento. E ela me emprestou para esse drama no circo, que é um drama chamado Direito de Nascer, que é um clássico do teatro, da dramaturgia brasileira. E a família ficou contra isso, né? Que ela vai emprestar a criança para o circo vai levar a criança, não sei o quê e tudo mais, mas ela teve a coragem, né, de fazer isso. Foi assistir a encenação no camarote do circo, né? Ela sempre me dizia que passou por debaixo da lona do circo, entregou aos artistas a criança e foi lá para o camarote. Mas deu tudo certo. Com esse valor que ela recebeu, ela comprou as latas de leite e tudo mais, conseguiu alimentar a criança. Mas aí na minha família, a gente tem músicos, meu avô era músico da banda de música 13 de Maio, meu tio também, que também é o pai de uma artista muito conhecida aqui na cidade de Souza, uma cantora
que é bastante conhecida aqui, Janile Cristina, né? Taioca era um saxofonista muito bom aqui na cidade. Precocemente foi embora, subiu, foi embora, deixou Janile com 4 anos de idade ainda. Janile teve pouco convívio com o Taioca, nem sabia qual que carreira ia seguir, mas mais para frente ela desenvolve essa carreira artística também, juntamente com o filho dela, e é uma outra trajetória. Aí Manuel Paulo começa a desenrolar também no teatro, né, no campo do teatro, assistindo espetáculos, indo atrás dos meninos de Geraldo Bernardo, de Luiz Cacau no grupo Oficina, e daí a pouco já estava inserido também no grupo Oficina, fazendo os primeiros testes para montar um espetáculo infantil que nunca foi para frente, né, juntamente com Maedna também, que hoje é apresentadora de web, programas de web, né, agora. E depois eu consegui entrar no grupo Oficina, através de Álvaro Fernandes, que Álvaro Fernandes de Campina Grande montou um trabalho bastante importante aqui no sertão da Paraíba, que foi Emine, um trabalho que rendeu muitos frutos ao grupo, viagens até Brasília, ganharam vários festivais em Caruaru, enfim. Foi aí onde a gente teve muito acesso a muitos artistas, como João Balula, que é uma pessoa assim, que eu tenho bastante referência ainda, né? João Balula me ensinou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tenho muita gratidão a essa pessoa, que inclusive é lá da cidade de Pombal, né? E com o tempo eu participei de vários grupos de teatro, conheci muitas pessoas, muitas oficinas e por aí vai. A minha entrada na música, nessa parte de DJ, ela começa quando eu estou trabalhando nas quadrilhas juninas. Do teatro eu vou para as quadrilhas juninas, né? Isso nos anos 2000, início dos anos 2000, quando as quadrilhas juninas eram apenas ainda as festas de bairro, elas nem se movimentavam para outros bairros, para outras cidades, e a gente já chega com essas ideias do teatro, né, de movimentação, de levar alguns questionamentos teatrais para dentro das quadrilhas, dos bairros, e já começa a levar umas ideias diferentes, e as pessoas já ficam assim: que ideias são essas que nunca teve aqui nos movimentos juninos? Vamos acatar ou não vamos acatar? Vamos experimentar ou não vamos experimentar? E aí eu fui para o Alto do Cruzeiro, a convite de Maria Catanã. Maria Catanã me chama para dirigir um casamento matuto, e eu acabo nesse casamento matuto ficando 10 anos no movimento junino, né? Foi aí onde eu comecei a entrar no mundo da pesquisa de trilha sonora, das juninas, dos temas, e aí também eu começava a participar das gravações, né, dos casamentos nos estúdios, e ali começou a despertar em mim aquele interesse por edição, que eu via Tássio editando aquelas faixas, e aquilo ali me chamou muita atenção e me despertou um certo olhar assim para a edição, para a música e tal. Aí depois eu entrei no mercado de trabalho, fui trabalhar no hotel, aqui na cidade de Souza, também por um período bastante longo, durante 15 anos aqui na cidade, e lá ia vários artistas de renome nacional, como Fagner, como Joelma do Calypso, Yelchan, várias outras pessoas, esse povo todo passado por lá. Lá no hotel, a gente recebia também artistas locais, que faziam shows locais de voz e violão, e eu também já fiquei responsável para colocar a trilha sonora lá no hotel, na parte do restaurante. Eu já pesquisava as trilhas sonoras e colocava lá no restaurante. E alguns clientes permaneciam lá no hotel e depois vinham falar comigo: você poderia me arrumar uma gravação desse CD, dessas músicas que você coloca aí, que eu gostei tanto, não sei o que. Tá certo, a gente colocava, né, CD. Depois o hotel fechou, né, teve o seu período, fechou, e aí eu fiquei sem caminhos, desempregado, não sabia para onde ir, nem nada, o que é que eu ia fazer, o que é que não ia. Nesse período, eu consegui montar, escrever, juntamente com Valber Almeida, o espetáculo As Jurássicas, que é um conto daqui do livro Antes que Ninguém Conte, da escritora Souzense. A gente pegou esse conto e transformou num espetáculo. Era eu no hotel, produzindo As Jurássicas, era uma fuga, uma certa fuga, que fazia muito tempo que eu estava sem estar em palco, né? Já me sentia angustiado com essa coisa de não estar mais atuando em palco, mas mesmo assim eu ainda estava atuando em grupos de dança, né? Em grupos de dança paralelamente, como o Balé Popular de Souza, que foi um projeto bastante interessante,
que surgiu a partir de uma oficina do Centro Cultural Banco do Nordeste. Depois a gente conseguiu manter esse grupo ainda por um bom tempo ainda. E eu também era chamado para participar de oficinas com grupos de terceira idade, de jovens, nas cidades locais, sempre na linha do popular. Pois bem, aí quando fechou o hotel, eu fiquei nessa. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu pedi a Deus uma ideia de... Deus me deu a luz. Ele me deu a ideia de som. Veio som na cabeça. Som, 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 som. E aí eu disse, meu Deus, por que que esse som está vindo na minha cabeça? O que é que ele quer dizer com isso? E aí eu fui para São Paulo, passei um período lá de 2 meses, procurando me encontrar de alguma forma, procurando algum emprego, de alguma forma, não sei o quê. Fazia teste nas portas de loja como locutor e era mais uma forma teatral do que praticamente como locutor. E aí eu voltei para Souza, né? Voltei para Souza nesse período e fui fazer uma oficina de empreendedorismo pelo Sebrae Online. E aí me despertou várias ideias a partir desse curso de empreendedorismo, me abriu várias ideias assim. Inclusive, como eu já trabalhava na área de eventos, né? Eu comecei a perceber que na área de eventos precisava de pessoas que trabalhavam com som na parte de DJs, para casamentos, para 15 anos, trabalhar com trilhas sonoras específicas. E foi aí que eu comecei. Comecei a fazer festas em casa mesmo, aqui em casa. A galera tinha que me aturar em casa. Eu determinei que eu ia fazer 5 festas em casa, uns aniversários aqui em casa. E funcionou a coisa, né? Foi funcionando. Não conhecia muito técnica de mixagem nem nada, mas mesmo assim eu ia buscar nos cursos online que tinha, nos encontros de DJs. Aí eu fui fuçando, fui buscando cada vez mais. E na sexta festa, eu já falei para um amigo meu que trabalhava com eventos, no caso, Rodrigo de Paula. Rodrigo, eu estou trabalhando como DJ agora, estou fazendo festa como DJ. Aí, Rodrigo, tu tá fazendo festa? Tá certo, eu não estou acreditando muito não, mas tudo bem. Aí, quando foi no domingo, o Rodrigo já me ligou para mim, ó, tem uma festa infantil aqui para você fazer. Você topa fazer? Topa, eu não tenho muito equipamento, não tenho nada, o equipamento era precário e tal, mas eu topo. Não, tá certo, já tô com a luz pronta lá, você só ir lá e a menina quer essas músicas aqui, tal, 5, 6 músicas ela quer, e você pega essa linha de música. Aí eu fui fazer a festa infantil, já pagando, né? Já o primeiro cachê de DJ, R$ 200 ela pagou, um cachê até bom. E aí, no meio da festa, o equipamento deu pau. O equipamento quebrou. Eu disse, meu Deus, e agora o que que eu faço? Esse perrengue. A menina veio com o celular dela, com as músicas que ela tinha, e a gente conseguiu terminar a festa com o celular da menina. E foi, assim, um perrengue, assim, que me trouxe bastante experiência. Quer dizer, todos os eventos, todas as festas sempre tem uns perrengues, tem as coisas que a gente sempre aprende. E fui buscando mais coisas sobre o mundo dos DJs, procurando grupos, conhecer outros DJs, como é que funcionava, tal, conhecendo pessoas da área de eventos aqui da cidade também. E aí foi fluindo essa ideia, né, essa coisa. Já fui sendo chamado para fazer casamentos, 15 anos, eventos, reuniões. E aí eu fui começando a juntar as primeiras granas e comprar a minha controladora. Depois eu comprei o notebook, né? E por aí vai. A gente está sempre buscando alguma forma de implementar novas ideias, né? Inclusive, nesse último festival que teve agora, Rodrigo me colocou na programação como DJ. Nunca teve DJs assim nessas mostras de teatro, foi a primeira vez que colocaram, né? Inclusive, o mercado de DJ aqui no Sertão tá começando a bastante se abrir. Algumas casas de shows aqui na cidade tá abrindo para a área de DJs, em que tem 2 casas comerciais que estão abrindo todo final de semana, que vem DJ de fora, vem DJ da cidade, e está começando a abrir esse mercado eletrônico. Pensando nessa área também, eu tenho desenvolvido alguns lives no meu Instagram. Tem uma live que eu faço com os meninos que chama Conexão DJ, onde a gente também fala e conhece quem está realizando os eventos aqui no Sertão, como é a forma dele, toda a história, né? Eu fazia também outros trabalhos também quando o Facebook fazia o Watch Party, que aí eu começava a juntar o que é que estava tendo de tendência
no mercado de eventos, dos casamentos, e deixava rolando, a galera ficava vendo e se inspirando nessas ideias aí. Então, esse nome DJ Mano Coelho é o nome artístico, projeto DJ Mano Coelho. Estamos aí desde 2017 nessa ideia. Com a pandemia, a gente deu uma parada, realmente, deu uma parada dos eventos, não teve mais eventos, mas os DJs não ficaram parados. Eles ficavam fazendo encontros, ficaram fazendo reuniões, oficinas, eu estava sempre fazendo alguma oficina, procurando alguma coisa, né? Lives também, que foram os primeiros a fazer lives nas redes sociais, mesmo sem saber como era que conectava os equipamentos, se o som estava saindo bom, se não estava, se levava strike do YouTube ou do Instagram, a gente tentava, né? A gente ia, a gente tentava de todas as formas e foi também um aprendizado muito bom, assim, para a gente, um mergulho interior nessa pandemia, de não ficar parado também, né? De não ficar parado também e procurar aprender sempre na área, né? Que é uma área que sempre está tendo lançamentos, toda semana tem um lançamento de uma música nova, de um estilo novo, e se a gente não ficar por dentro, a gente vai ficar para trás. O meu último projeto que eu tenho feito chama-se Eletrocandieiro, né? Esse Eletrocandieiro, algumas pessoas ficaram assim, mano, tu vai fazer o que nesse Eletrocandieiro? O que é isso aí que tu tá imaginando, tu tá pensando? O Eletrocandieiro tem muito a ver, assim, com as coisas que eu já tenho vivenciado na minha vida, assim, artística, né? Tanto a parte popular como a parte eletrônica. E eu juntei esses dois caminhos e fui achando repertórios que casassem o eletrônico com o popular. É um projeto assim um pouco ousado, mas já tem outras pessoas fazendo por aí afora no Brasil. Depois que eu comecei a pesquisar o repertório, eu vi que tem várias pessoas fazendo isso aí, um negócio bem interessante, né? Inclusive, a gente teve bastante aceitação na última apresentação das crianças. As crianças parece que entenderam assim o que é eletrocandinheiro, né? Eletrocandinheiro, que vai desde Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e vários outros artistas assim, do Nordeste, né? Que esse projeto aí que eu vou levar para a virada cultural. Elon, diz aí pra gente como foi esse teu início musical, as influências de criança, de adolescente, os primeiros trabalhos, a influência da família, essa coisa toda. Olá, quero mandar um abraço a todo mundo que está participando desse podcast e também a todo mundo que está ouvindo. Eu sou Elon, sou natural da cidade de Pombal, Alto Sertão da Paraíba. Atualmente estou morando em João Pessoa, desenvolvendo meu trabalho por aqui. Mas a arte começou na minha vida lá em Pombal ainda, desde criança, porque minha família sempre teve um envolvimento muito grande com a cultura popular lá de Pombal. Meu pai construiu um teatro no quintal lá de casa chamado Teatro Murarte. E aí, desde criança, que eu venho trazendo no imaginário essas vivências, essas experiências, as cores dos elementos da cultura da cidade. E a música se tornou minha principal forma de manifestação artística. Mesmo eu tendo participado também de alguns projetos audiovisuais, como o Getúlio falou, quando decidi ficar. Recentemente participei também de um filme chamado Jardim Soturno, que ainda será lançado. A música entrou na minha vida quando eu tinha 4 anos de idade, vivenciando a movimentação artística da cidade. Lá em casa tinha um boi-bumbá, que o meu pai fez de sucata. O boi-bumbá estava lá no muro e eu morria de medo desse boi. Eu me encostei na parede do muro e a imaginação deu um lampejo e eu corri para a rede onde ele estava deitado e disse: Painho, o boi vem ali. Se você quiser, se você correr, vai cair dentro do buraco, vai ferir a mão e vai ferir o coração. E aí ele gostou disso, pediu para eu repetir. Depois disso ele compôs a melodia da música, gravou depois num álbum dele chamado Primazia. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio, eu tinha 12 anos. E a música entrou na minha vida dessa forma. E eu nem pensava nada a respeito de construir algum futuro na música. O tempo foi passando e eu continuava brincando de compor, exercitando. Aos 16 anos eu comecei a tocar
em barzinho, festa de casamento, aniversário de 15 anos, levava um repertório de MPB. Esse foi o meu primeiro trabalho, foi trabalhar com música nos barzinhos. E foi um tempo muito importante para mim, porque eu exercitei, me exercitei enquanto intérprete. Eu não cantava minhas músicas, cantava músicas dos outros, coisas que eu aprendia, e isso foi muito importante para mim. Depois eu me mudei para João Pessoa, onde eu moro até hoje. Comecei a perceber que aqui na capital existe uma movimentação de música autoral, e é uma coisa que acontece que é muito massa, que é muito potente e fervente. A cena está em movimento o tempo todo. Mesmo com essa pandemia, a gente enfrentou muita coisa, muitas dificuldades, mas a cena está em movimento e fervendo, de artistas produzindo seu próprio som e muita gente criando coisa nova. Todo dia eu percebo algum artista que está surgindo na cena. Eu acho isso muito interessante. Ultimamente também, agora que as coisas estão começando a reabrir, isso tem fervido cada vez mais. As casas estão recebendo público e público bom. Isso tem sido uma coisa muito bacana. Aqui eu tenho desenvolvido 2 projetos, um chamado Quadrilha, que é um quarteto criativo e vocal. Eu divido as criações e o palco com Pedro Índio Negro, Guga Limeira e Amorim. Nós já temos 3 EPs lançados, 2 de estúdio e um ao vivo. O primeiro foi lançado em 2019, o segundo foi lançado na pandemia, em 2020, e ainda tem um ao vivo que foi lançado também em 2020. E recentemente também lancei um trabalho chamado Tapeia, que é um trabalho solo, foi financiado pela Lei Aldir Blanc de 2020. E esse trabalho é um duo, eu e Elinho Medeiros. Elinho Medeiros é tecladista, sanfoneiro, um músico muito importante da cena, porque tocou com todo mundo aqui. É um músico com mais de 80 títulos gravados e já circulou muitos lugares do mundo. A gente nutre uma relação de amizade também. E eu disse, Elinho, bora gravar um álbum. Eu e tu, é um duo, voz e teclas. E ele topou na hora, fiquei muito feliz. A gente já tinha se relacionado musicalmente em outros projetos. A gente chegou a fazer uma live na pandemia, voz e teclado. Ele tem aqui em João Pessoa o Forró de Chá Preto, eu já participei com ele desse forró. E ele topou na hora produzir esse trabalho, Tateia, que é o projeto que a gente está apresentando na Virada Cultural. A gente preparou um material bem legal, eu espero que todo mundo acompanhe e curta. É isso. Elon, eu não sei se estou equivocado ou se a informação está completamente correta. Quando conheci o teu pai em 2006, mais ou menos, ele tinha uma relação forte com o foguedo popular, que eu acho que é os Pontões de Pombal. Como é a tua relação com esse grupo? É isso mesmo? A minha lembrança está correta? Meu pai ele sempre teve envolvimento com todos esses grupos populares lá de Pombal, sobretudo com reizado, porque ele foi brincante de reizado. Eu acho que o que mais esses grupos interferem na minha vida enquanto artista vem lá na raiz de quando tudo começou, porque eu só comecei na música por causa dessa observação que eu tinha sobre esses movimentos, sobre a cultura do boi-bumbá, que é um elemento que está presente no reizado, da burrinha. Eu cheguei a fazer parte de caminhadas folclóricas, sendo a burrinha, eu brinquei disso também. Enfim, muitos elementos que fizeram parte do meu imaginário, embora esses elementos não estejam presentes no conceito do trabalho que a gente vai apresentar na virada, mas isso faz parte da minha vida e foi o que me iniciou na música. Ângela, mas eu queria que você se apresentasse e falasse como foi o teu início na arte,
na dança, como coreógrafa, como atriz, que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É atriz, artesã, cantora, coreógrafa, bailarina, participou de grupos de danças importantes de Souza, Cajazeiras, Marisópolis, enfim. Diz como foi tua iniciação na arte, na cultura. Pronto. Comecei bem cedo, né? Eu costumo dizer que eu sou filha da arte e da cultura, literalmente, porque foi através disso, e é uma coisa que eu sempre friso, a questão de tem pessoas da sociedade que como é que diz, tem preconceito com a arte, com a cultura, com quem vive nela, e escanteia essas pessoas, não dá oportunidade, pensa que chama de asilado. Eu passei por tudo isso. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, eu sempre digo, não apoie a gente, pensa que é qualquer coisa, não é. Então, eu vou começar frisando isso, não é qualquer coisa. Muita gente, né, se apoia em grupos de dança, em grupos de canto, em teatro, em grupos de pintura, porque não, enfim, é uma variedade grande que vem aí buscando pessoas que necessitam, que sentem que tem vazio dentro de si. Então, a arte e a cultura se manifestou em mim desde pequena. Em escolas, eu participei de tudo que você possa imaginar. Não tinha isso, não. Vamos fazer arte com sabão, eu dizia, bota meu nome. Né? Uma, porque eu sempre me sentia diferente das pessoas por não entender da forma que as pessoas entendiam. Eu entendia através de cores e desenhos. Porque depois já na minha fase de adolescente, eu descobri que eu era dislexa, eu tinha déficit de atenção, a dislexia, e era uma criança hiperativa. Então, eu não recebi tratamento, ninguém deu mole para mim, não. Eu era escanteada mesmo nas atividades, e eu vim percebendo que eu era sempre fora da casinha, então eu disse, eu não aceito isso na minha vida. Eu, com 7, 8 anos, eu disse, eu quero participar, eu vou participar, eu ensaiava em casa, eu sempre fazia. Então, entrei em grupos de dança, de comunidade, de igreja, e de tudo que o pessoal dizia, eu vou ensinar, eu era a primeira a botar meu nome, para mim desenvolver, para mim me encaixar na sociedade, porque eu me sentia desencaixada. E minha família, depois de adolescente, que eu decidi com 16 anos ser profissional, comecei a fazer cursos profissionalizantes e segui carreira, ganhando meu dinheiro, vivendo a minha vida, através de dança, de banda de forró, de banda marcial, que eu era coreógrafa, cantando, mesmo sem sentindo no meu coração que eu sabia que é outra história enorme. Eu simplesmente fui moradora de rua. E através da cultura, através do apego que eu tive, da fé, do amor e da persistência, eu consegui dar a volta no mundo, vou dizer assim, porque foi no mundo, na minha família. Eu uni o máximo que eu pude. O pessoal ficava, você vai ser isso, você vai... Vou mostrar a vocês que eu não vou. E hoje, graças a Deus, sou mãe de família, sou esposa, sou amiga, sou confidente, e quem quiser vir a mim pode vir, e eu super apoio a arte e a cultura, e o que eu puder fazer para viver no meio dela, me estralando nos 4 cantos desse mundo, eu vou estar, porque eu sei que tem pessoas igual ou pior do que eu, lá fora, esperando a oportunidade de alguém dar uma oficina de laços e tiaras, como eu dei, escondida aqui, para umas pessoas que queria e não tinha profissão, ou simplesmente, sei lá, um detalhado de uma poesia. Eu sou grata, eu bato no peito e digo, eu sou artista, porque eu não consigo me definir. Você me bota para dançar, eu danço, você me bota para cantar, eu canto, se for para desfilar, eu sei, se for para fazer arte, para bordar, o povo diz, eu pinto e bordo, literalmente, eu pinto e bordo. Então, gente, eu sou feliz porque eu tenho a arte e a cultura na minha vida. Ai de mim sem ela, ai de minha família sem ela. Somos uma família de artistas, eu, meu marido, meu filho já toca, o pequeno eu quero ensinar, por mais especial que ele seja, eu quero ensinar ele qualquer coisa que seja, porque eu tenho certeza que o desenvolvimento dele só vai subir cada vez mais se eu ingressar ele em qualquer coisa. Manuel Paulo, você é responsável por muita coisa em minha vida, muito obrigada. Você sabe, né? Poli da Lara, como foi esse início para tu, as primeiras influências, as coisas que você viu na infância, na adolescência, a convivência com tua família, do que dessas coisas te trouxe para o mundo da arte e da cultura como produtora, como professora?
Então, eu sempre gostei de música, desde criança. Meu primeiro contato com a música propriamente foi através da minha avó Aurília. Quando eu tinha 10 anos, ela me colocou num grupo de capoeira, né? Grupo do mestre George, de São João do Rio do Peixe. E foi o meu primeiro contato, assim, né, com uma musicalidade, nesse caso, musicalidade, né, afro. Depois disso, o meu primeiro instrumento foi uma flauta doce, né, que foi aí mais uma motivação, né, para me desenvolver essas faculdades, né, lúdicas. Eu escutava também muito rádio com a minha avó, né, ela gostava de ouvir rádio. Então, assim, ela era muito fã de Roberto Carlos, de Leandro e Leonardo, que na época fazia muito sucesso, né? Essas foram os primeiros universos, né? Os primeiros universos musicais que eu tive acesso através da minha avó. Então, depois disso, eu, assim, cresci literalmente, né, no pé de serra, no sertão da Paraíba, né? Então, as minhas horas livres, eu sempre lia e escutava música, né? Na adolescência, que foi um tempo depois disso tudo, eu comecei a escutar muito rock. Então, o rock, ele abriu as portas para mim conhecer outros tipos de música, outros gêneros musicais, como o pessoal da Tropicália, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Bossa Nova, João Gilberto, Nara Leão, samba, Cartola. Eu comecei a conhecer essas coisas depois do rock e foi aí aumentando as minhas influências. Até então eu não pensava em escrever músicas, eu nem escrevia poesia na época, né? Mas eu era uma super ouvinte, né? E leitora, então eu gostava muito disso, isso me dava muito prazer, né? Usar minhas horas para escutar música, para ler, é porque isso fazia com que eu habitasse novos mundos. Então, não era só uma questão de aprendizagem formal como a gente acostumado, né, e se educa nesse mundo de hoje, né? Mas era uma coisa mais assim de educar a alma, como dizia Aristóteles, né? Porque a arte, na filosofia aristotélica, é essa coisa da gente curar as mazelas da alma através da arte, né? Então, eu sentia muito isso, sabe? E aí, o Centro Cultural Banco do Nordeste de Souza foi fundamental, assim, para mim ampliar mais ainda toda essa base que eu já tinha, sabe? Da minha infância e da minha adolescência. Então, a partir do Centro Cultural, eu pude assistir shows de bandas de vários tipos de musicalidade. Eu pude, por exemplo, ver exposições artísticas que eu nunca tinha visto isso na vida até então. Então, eu pude conhecer pessoas que faziam arte, conversar com essas pessoas, ter essas pessoas como referências também. E a Virada Cultural foi o meu primeiro festival de arte, assim, que eu fui na vida. Então, tudo isso foi fundamental, assim, para minha educação na arte, assim, sabe? Minhas referências. A Virada Cultural e o Centro Cultural foram, assim, essenciais para que eu pudesse ter uma imersão tão profunda na arte que fez com que eu descobrisse que era artista, que até então eu não sabia, né? Eu só gostava de ouvir música e de ler, então. A partir do Centro Cultural e da Virada Cultural, eu vi que eu tinha essa disposição para essa coisa, sabe? Então, eu comecei a escrever poemas, escrever músicas foi um outro processo, né? Foi um processo mais recente, né? Mas que tem raízes já nessa época, né? Que vai de 2014 a 2022, que foi justamente nesse intervalo de tempo que eu conheci o Centro Cultural, né? Que eu conheci a Virada Cultural. Eu percebo que essa transformação, né, e esse reconhecimento de mim mesma enquanto pessoa que faz arte começa em 2014, propriamente, quando eu conheci o Centro Cultural, né? É a virada. Desde então, eu tenho feito essa esse caminho, né, na arte, tanto como pessoa que aprecia como pessoa que faz, algo que é fundamental e que assim, mudou minha vida mesmo,
Foi também a questão da produção cultural, né, que eu realizo, né, realizei e realizo, né, desde 2018, com grupos de cultura tradicional da Paraíba. Pronto, eu queria chegar nesse ponto aí, Polly, agora. O teu envolvimento, os teus trabalhos com a cultura popular, né? Eu tenho visto, é uma coisa recente, com os grupos do litoral, né? Tu tem trabalhado bastante, assim, com alguns grupos, que tu pode falar melhor dos trabalhos. Mas eu queria que você falasse como foi, assim, o comecinho disso também, da cultura popular na tua vida, assim, como ela entrou. Teve também manifestações sertanejas, aí depois no litoral tu se envolve com outras coisas, como foi esse caminho? Então, com 18 anos eu saí do sertão e fui morar na capital, né, em João Pessoa, para fazer filosofia na Universidade Federal. E aí, a partir disso, eu comecei a conhecer vários grupos, né, de música, uns de percussão, outros mais mistos, que tocava choro e samba, e grupos da cultura tradicional, que no caso, né, no litoral, você vai ter muito coco de roda, ciranda, cavalo marinho, entre outras manifestações. Eu, na universidade, tendo contato com esses grupos de percussão, cheguei, né, nos grupos tradicionais, como, por exemplo, o coco de roda Novo Quilombo, da mestra Ana, né, do Conde, coco de roda e ciranda do mestre Zé Cutia, coco da mestra Dona Edith, né, o grupo Resgatar a Cultura, da mestra Dona Senhorinha da Barra de Camaratuba, Cavalo Marinho, Sementes Mestre João do Boi, da mestra Tina, né, do bairro dos Novais, a mestra Penha Cirandeira de Santa Rita. Então, eu comecei a conhecer esses grupos e esses mestres a partir do grupo de estudos Coco de Roda Acauã, né, que foi um grupo que surgiu em 2018, se eu não me engano, com essa finalidade, né, de fomentar a cultura de raiz paraibana, né, fomentar essas expressões tradicionais, né, os mestres e as mestras da cultura popular paraibana. Então, foi aí que eu comecei a ter um contato mais profundo com essas culturas, com esses grupos e com esses mestres e mestras. Então, assim, a partir disso, eu conheci uma Paraíba que eu não conhecia até então, né? Assim, eu já tinha visto no sertão mesmo, repente, né? Inclusive é uma das coisas que eu acho fantásticas, o reizado, né? Só que assim, não tinha um contato profundo, né? Acredito que eu não tinha nem maturidade ainda para pensar essas expressões, entendê-las, né? E perceber como que é importante que a cultura popular ela seja preservada, né? Então, eu ainda não tinha essa maturidade. Foi a partir desse momento que eu fui para a universidade, que eu pude ter contato com esses grupos, né? Que eu amadureci. E aí foi que eu realmente comecei a buscar me aprofundar mais na cultura popular paraibana e defender, né, o reconhecimento, defender sempre a riqueza que essas brincadeiras abrigam, né? Porque com elas eu não só aprendi sobre essa experiência espontânea, né, e criativa, né, que a música tem, né, e que a cultura popular de raiz traz ricamente, né, em seus processos, né, criativos de música, né, mas também aprendi sobre o respeito aos ancestrais, aprendi a viver com sabedoria, aprendi a respeitar as pessoas, respeitar mais ainda, né, os saberes tradicionais que são fundamentais assim e são importantes, né? Inclusive que estejam sendo pensados nas próprias universidades, né? Foi uma mudança bem chave na minha vida conhecer a cultura popular tradicional da Paraíba. Daí depois que eu entrei no grupo Cocacauã, a gente começou, né, vários trabalhos de fomento a esses grupos, né? Um deles foi o primeiro encontro de coco de roda e ciranda da Paraíba, que vários grupos de coco e ciranda da Paraíba, vários mestres e mestras se apresentaram, né, no pavilhão do coco da mestra Ana, do Novo Quilombo, e eu participei desse evento como voluntária, né? Então eu estava ali na produção, nos bastidores desse evento e foi lindo, assim. Você vê vários grupos
reunidos e conhecendo a cultura um do outro. Muitos não se conheciam e tiveram com esse evento aí a oportunidade, né, de trocar saberes. Então foi um momento muito bonito. E aí depois que eu me aproximei dos mestres, né, e desenvolvi uma relação afetiva assim, né, de respeito, né, e me tornei aprendiz de fato, a mestra Ana do Coco, do Novo Quilombo, me chamou para tocar caixa no grupo dela. E aí foi assim um dos momentos mais importantes da minha vida, quando ela me convidou para tocar com ela, né? Eu comecei a tocar com o Novo Quilombo, né? E a partir disso comecei a tocar com outros grupos também, toquei já com Mestre Zé Cutia, já toquei com o Coco de Barra de Camaratuba, né? E o mais importante nisso tudo foi eu conhecer uma Paraíba de verdade, que eu não conhecia, conhecer as pessoas maravilhosas, né, guerreiras, que fazem com que essa cultura não morra, que assim, a gente sabe que a cultura popular ela não tem o mesmo reconhecimento, né, diante do Estado, né, digamos assim. Existe essa hierarquia, infelizmente, né? Então, você ter um grupo, por exemplo, de cultura popular de coco de roda, você vê isso até uma questão assim de importância, né? De uma cultura ser importante, porque existe essa categorização da música, né? Você tem uma cultura, por exemplo, cultura de massa, cultura erudita, né? A sociedade valoriza mais esse tipo de cultura do que cultura popular. A gente pode perceber, por exemplo, na maneira como esses grupos eles são pagos, né? Pela prefeitura, por exemplo. Então, existe essa diferença. Sandy Júnior, em Recife, por exemplo, fez um show e recebeu 400 mil reais pelo show. E nesse mesmo ano, o grupo de Maracatu, os grupos de Maracatu, que são Maracatu Nação, tem mais de 100 anos, receberam 800 reais para se apresentar no carnaval. Então, aí você vê como a cultura popular ela não tem o reconhecimento merecido. E aí é importante que a sociedade civil, né, nós, cidadãos, pessoas, junto com os órgãos, junto com vereadores, pessoas aí governadores, né, deputados, pensem políticas públicas para que ocorra essa reparação, né, e que a cultura popular ela realmente possa ter condições, né, de se manter, porque é isso. Uma roupa de maracatu, você não compra com 800 reais nem a lantejoula, né? Pra galera vestir e sair para brincar. Então, assim, eu percebo que é isso, sabe? Você conhece os mestres, você vê aquela coisa linda, você sabe que é importante, você sabe que é um saber que, nossa, passou por gerações e que fala da vida das pessoas, da luta, né? Por exemplo, o Coco de Roda, ele traz muito essa questão, né, das lutas de terras, né, aqui na Paraíba. Você tem, a partir dos cocos, né, das músicas, do canto, essas lutas que foram travadas, né? Que são ali cantadas pelas pessoas que sobreviveram a essas lutas, algumas infelizmente não sobreviveram. Então, todas essas histórias, as histórias da vida de um povo, são transmitidas através da cultura popular. E aí, quando a cultura popular não consegue cantar, não consegue brincar, não consegue falar, toda essa memória viva, né, de um povo acaba sendo esquecida, né? Daí a importância de que a gente valorize. É isso, eu me sinto uma pessoa muito mais plena depois que eu conheci a cultura popular, porque essa cultura, né, ela me trouxe de volta para o meu lugar, para minha raiz, me fez olhar para o meu lugar, para minha terra, com outros olhos. E eu acho isso importante, né? Quando falo tudo isso, eu não estou querendo de jeito nenhum dizer que uma cultura é melhor do que a outra, não. Eu estou dizendo que a gente precisa ter sim uma visão, né, uma compreensão crítica desses processos desaguaram nessa desigualdade que a gente tem hoje em dia, né? Nesse caso, a gente tem uma desigualdade com relação a essa hierarquia que se criou, né, de culturas, de povos.
entende? Então, a gente ter uma visão crítica disso é importante. Eu acho fundamental. E isso das coisas mais simples até as mais profundas, né? As mais complexas. Como, por exemplo, você gostar de uma coisa simples, você gostar de um cantor que não é brasileiro, mas beleza. Mas aí você, tipo, na sua bolha, você não vê que na sua própria terra, na sua própria cidade, tem compositores que são incríveis no que fazem, né? Que mereciam ser reconhecidos tanto quanto pessoas de fora, né? Isso é um exemplo simples. Tem gente que acha que no Brasil não tem música que preste, né? Infelizmente. E uma coisa mais complexa é esse exemplo que eu dei, né? De você ver como essa diferença ela se estabelece a partir desses processos públicos, né? Que envolve, por exemplo, o pagamento do cachê de um grupo de cultura popular e de um grupo que é da cultura de massa, né? Que é assim, a diferença é muito evidente. Felipe Aborige, o Festival Rock in Rio do Peixe já teve 8 edições, não é isso? 9 edições. Eu queria que você falasse sobre essa sua vertente. Então, assim, o festival, né, esse ano, né, foi a primeira edição, foi realizada em 2012, né? A história desse festival é bem engraçada, né? Nós, na época, né, numa reunião, né, do Coletivo Estação, né, na qual essa reunião ia definir um nome, né, chamou, né, os colaboradores, né, a galera, para uma reunião para definir um nome do projeto, que mais tarde acabou sendo a primeira mostra da Estação de Rock, né, que foi realizada também em 2012, se não me engano. Tipo assim, no início, né, saiu a galera dando sugestões, Souza Rock, Souza não sei o quê, Rock Sauro, Rock... Aí, na hora eu gritei, bota Rock in Rio do Peixe, pô. O cara, assim, olhou pra mim, assim, né, assim, um tom meio assim, né, o nome não foi escolhido, né? A mostra ficou como sendo a primeira mostra de Estação de Rock, foi realizada no dia 13 de julho de 2012. E 5 meses depois, né, em dezembro de 2012, era realizada, né, a primeira edição do Rock in Rio do Peixe, né? Foi o primeiro evento alternativo, né, do rock a ter bilheteria, né, ser com bilheteria, né? O primeiro ano trabalhamos, né, tivemos bandas, né, locais e da região, né? Exemplo da banda Melanie Crows, de Pombal, né? O Arlequim Rock and Roll Band de Cajazeiras, Anarquia Organizada também, né? Tipo a banda souzense, na época, Artigo 05 e a banda Ponto Base. Em 2012, né, realizamos a primeira edição, né? Foi uma produção conjunta, né? Não era que nem hoje, né? Que é só eu para fazer tudo, né? Para captar, para apresentar, para levar a banda para o hotel, para trabalhar logística, trabalhar rodagem. Então, assim, em 2012 foi realizado comigo, com o Petrônio, né? Petrônio Lucena e Teodoro Logan, né? Que mais à frente, né, realizou o Rock Music Souza, né? O Rock Music Souza, em parceria com o Bruno Cesarino. E pronto. A partir de 2013 em diante, né, eu fiz essa produção. A galera, né, viu que não daria o retorno financeiro, né, que a galera imaginava, e a galera caiu fora, né? Eu continuei, né, e aleatoriamente, né, fazendo um festival de forma anual, né, e trabalhando outros projetos, né? Então, tivemos em 2020, né, fomos aprovados a ação da 9ª edição, né, que foi pela Lei Aldir Blanc Municipal, né, na qual fomos contemplados, e executamos a última edição física, né, que teve no festival, em 2020. Sendo que antes, né, nós fizemos uma prévia, né, que pode se contabilizar como uma edição também, só que remota, né, formato online, né, com a banda Anarquia Organizada, a banda Ascoroso e a banda de Fit, né, foi gravado no Cinema Municipal, Professora Dodora, né, de 2020 para cá, né, continuamos, né, tipo, a trabalhar nos editais, né, tentar concorrer, né, de forma igualitária, né, e justa, né. No dia 27 de dezembro do ano passado, né, abrimos um edital lá e o festival estava como selecionado, né, dentro do site da Secult, né, dentro das plataformas do Estado, e 3 dias depois a gente saiu de selecionado para 5º suplente, né,
E assim, sem nenhuma justificativa, né? Sem nada, né? Inclusive, isso ocasionou uma ação que eu tenho hoje, né, contra o Estado, né? Contra a Secretaria de Cultura do Estado, que tá aí, né? Tipo, a gente entramos com um mandato de segurança, né? Através do advogado, doutor Eduardo Jorge, e estamos esperando aí, né? Tipo, o desenrolar da justiça, né? E que a justiça seja feita, né? Independente dessa mazela que aconteceu, né? Em relação à Secult, né, a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, estamos planejando, né, fazer um festival dentro das nossas realidades, né? Já que não temos o edital, né, para investir, né, e efetivar o projeto. E esse ano mesmo, né, daqui para junho, julho, ou até mesmo agosto, né, iremos realizar a edição especial de 10 anos, de acordo com a nossa realidade, né? Certo que com o edital, né, nós temos uma logística bem massa, né, de artistas, sabe? Viriam bandas de João Pessoa, de Natal, né, seriam 2 noites, 8 bandas, né, pagando um cachê legal para os artistas, né? Infelizmente, não vai dar para fazer dessa forma, né? Infelizmente, né? Por causa do abandono, né, e da incapacidade da Secult, né? E não foi só no edital Pará, não, né? Todos os outros editais, tipo assim, a gente, né, tipo, fomos desclassificados no edital do edital Mãe Maria do Peixe, né? Mãe Maria do Peixe. Não passamos também, né, para a apresentação das lives, né? Não passamos também. Nunca vi um negócio daquele, né? Tem lá 4 mil inscritos, né? 2 mil laranjas, e a galera decidir quem vai, né? Quem vai ter acesso, né? Esse investimento através de um sorteio, de uma rifa online, né? Tipo um bingo online, sabe? Tipo assim, isso aí me deixou... Foi a primeira parte, já que quando eu vi isso, eu já imaginei, pô, esse edital aí vai dar perca, né, velho? Vai dar perca total. E, tipo assim, né? Tô em busca de recuperar, né, o que de direito foi meu, né, que já se foi postado, né, dentro de uma plataforma estadual, né, tipo, 3 dias depois eles mandam uma errata, né, mudando a colocação, mudando pontuação, mudando tudo, né, e eu não podia deixar isso passar em branco, né. Então, assim, eu já coloquei na cabeça, né, pode passar daqui 10, 15 anos, mas, assim, iremos realizar, né, a 10ª edição esse ano, dentro da nossa realidade, né, que é difícil, né? Infelizmente, não temos o apoio, né, da iniciativa privada de Souza, não temos, dificilmente. A gente chega lá, apresenta um projeto bem bonitinho, um crachazinho, tal, logística, chega, o empresário acha que a gente está pedindo um favor a ele. Só que não é isso, cara. Eu estou apresentando aqui, ó, as garantias, você vai ter direito a isso, isso, isso. E quando vem, tipo, a gente cobra uma cota de R$300, né, por um apoio, o cara quer dar R$50, né? Tipo assim, isso é sem nexo, né? Enquanto vem artistas de fora, né? Renome nacional, entre aspas, né? Os caras pagam 5 mil conto para colocar um balão por 8 horas lá na frente, né? Pagam R$2.000 para colocar o nome lá no Lambe, né? E quando a gente chega, né? Oferecendo, porque o Rock in Rio do Peixe, ele não é só um festival de rock, né? Ele é um festival de artes integradas, né? Tipo, um festival que foi o primeiro festival de rock do Sertão a colocar um grupo de rap para se apresentar, né? O primeiro festival de rock do Sertão, né? A colocar um DJ, isso em 2012, né? DJ Pitágoras. Tipo assim, não é só, né? Já trabalhamos também com o audiovisual, né? Já exibimos documentários, filmes. Então, assim, não é só um festival de música, né? É um festival de artes integradas, né? Que poderia ter sido alavancado ainda mais se não fosse esse descuido, esse descaso que rolou com a Lei Aldir Blanc, né? Mas uma coisa eu digo, iremos realizar o festival esse ano, dentro das nossas capacidades, né? Sabemos as nossas limitações, mas o importante, né, é o princípio, né? O Rock in Rio do Peixe nasceu lá há 10 anos atrás para ficar na história, independente do modelo, né, e do investimento que se faz nele, sabe? Mas, assim, a garantia tá certa. Tipo, em 2022 vai rolar a 10ª edição do Festival Rock in Rio do Peixe e bola para frente, né? DJ Mano Coelho, a gente conversou durante as apresentações, vocês além de se apresentar conversaram bastante também sobre os processos e tal, até um pouco sobre pandemia, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais esmiuçado. Eu queria que tu falasse sobre o teu estilo, as influências e o teu processo, as primeiras experiências e agora essa que tu tá entrando com o eletrocandieiro, que é uma coisa que tu vai mais na cultura popular, no forró autêntico. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o processo e as influências.
Pois bem, falar sobre o meu processo e as influências, né? As minhas influências, ela vêm desde da minha infância, quando eu já adormecia aqui em casa, ao pé do ouvido do rádio, né? Tinha um rádio bem aqui no meu pé do ouvido, um rádio pequeno. E depois, muito à frente, meu avô conseguiu uma Cinderela, que chama, né? Uma Cinderela, que é aqueles raidão enorme, que era no pé da minha rede mesmo. 4 horas da manhã ele já botava para funcionar as turbinas. Já acordava com a Cinderela já turbinando no meu ouvido, isso aqui. E aí eu sempre escutei muita música no rádio, e também quando foi naquela era, na era dos videoclipes, tinha uns programas de videoclipes, era algo que me chamava muita atenção, Michael Jackson, Madonna, toda aquela vertente dos anos 80, né? E sempre chamou muita atenção aquilo ali, depois dos anos 2000, com aquela batida eletrônica que vinha e tudo mais, sempre me influenciou muito, a coisa do Ahá e tudo mais, todo esses artistas que trouxeram essas experiências musicais. Com relação ao meu trabalho, eu foquei meu trabalho para os eventos sociais, né, os eventos de casamentos, 15 anos, e eu sempre penso em levar algo que seja a cara das pessoas que estão lá naquele evento, algo que seja personalizado para aquele evento, né, e que as pessoas realmente sintam essas memórias através das músicas que ali são tocadas, que ali são inseridas no processo. As pessoas me sugerem algumas músicas e eu, a partir dessas sugestões, eu já consigo fazer uma playlist que cabe outras vertentes, outras músicas, e que consegue fazer uma história, né? E daí a pouco elas estão se sentindo eufóricas, alegres, saudosistas, né? Porque a música tem isso, essa coisa de trazer as memórias, né? O meu estilo mesmo que eu gosto mesmo, eu gosto do eletrônico, eu gosto de música muito eletrônica, assim, para ouvir, é algo que me deixa relaxado, assim, quando eu estou muito tenso. Coisa de gente aquariana, né? Gente aquariana dizem que está à frente de 100 anos, né? A Aborigen também é aquariano, eu tenho certeza. Ele sempre está à frente do seu tempo. E parece que é uma realidade isso aqui. Coisas que a gente escutava lá atrás, agora que está chegando ao acesso das pessoas, da galera, e a gente já escutava isso há bastante tempo, né? E com relação ao projeto Eletro Candeeiro, eles surgem da minha intuição também, aflorada, da minha intuição. Quando foi essa última mostra, eu comecei a usar uma música que foi relacionada à questão da divulgação, e aí começou a surgir a ideia, isso aqui dá um projeto bacana, eu vou por essa linha aqui, né? Fui puxando várias coisas, vários ritmos, e foi chegando cada coisa, e fui juntando essa playlist e intitulei de Eletro Candeeiro, né? Que é a junção do eletrônico com o forró pé de serra, de uma forma diferenciada, que vem em forma de trap, vem em forma de eletrônico, vem em forma de baião eletrônico, sabe? Um Luiz Gonzaga no trap, uma coisa assim, não muito corriqueira aqui no sertão de se escutar, mas que as pessoas ficam assim um pouco impactadas. Isso aqui dá uma mistura bacana, legal, né? Uma coisa bem ousada, não é uma coisa corriqueira, ousada. E a gente tá nessas experimentações aí, não sabe o que é que dá mais para frente, né? Elon, conversa melhor pra gente, diz melhor pra gente como foi esse processo. Tu é de Pombal e de repente assim tu vai para João Pessoa. O objetivo principal foi estudar, não é isso? Isso, eu tenho formação em Direito, estudei em Souza, pela UFCG, mas não me identifiquei com o curso profissionalmente. Terminei o curso, como diz aquela expressão, na força do ódio. E aí, quando eu terminei o curso, eu me vi sem saber direito o que eu ia fazer. Não me identificava com a advocacia, não me identificava profissionalmente dentro da área do direito, mas saiu um edital do mestrado em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos, tinha uma linha de pesquisa em Direito e Arte. E isso foi muito massa. Quando eu li o edital, que vi isso, eu digo, é por aqui. Preciso fazer isso. Eu precisava pensar também na minha vida artística, que eu tinha parado, tinha dado um tempo, tinha me desestimulado, e ter vindo para João Pessoa foi muito importante nesse sentido. Eu passei no mestrado e fiz um trabalho sobre direito na literatura popular, e ao mesmo tempo
dei início a essa vivência musical aqui. Aí como foi esse processo? Porque tu participa, tem o teu trabalho solo, compositor, aí tem a quadrilha, tem o projeto agora Tateia com o Elinho. Como é esse processo de composição? Eu vejo que é uma coisa bem... são projetos bem intimistas nas letras, no modo de apresentação. Eu assisti algumas vezes em lugares fechados, teatros. Como é esse processo? Sobre Tateia, especificamente, foi um projeto criado, desenvolvido, concebido na pandemia e talvez por causa dela, porque as canções são canções muito experimentais. Esse trabalho veio desse lugar de experimentar sonoridades e também experimentar a poesia. É uma poesia que mexe com imagens, com elementos da natureza. Foi tudo feito de uma forma muito fluida e de um relacionamento com a solitude provocada pela pandemia. Esse processo foi assim, de uma forma fluida. Eu não tive uma pretensão de criar coisas e direcionar para um álbum. Eu não criei pensando no álbum. Eu criei de uma forma fluida. Aquilo foi acontecendo. Mas para chegar até aqui, todo um processo acontece dentro da minha vivência aqui em João Pessoa. Eu comecei a observar os espaços, comecei a observar o que estava acontecendo na cena daqui, comecei a frequentar os shows, comecei a participar de vários shows, até chegar nesse momento, até chegar nesse lugar que é Tateia. E foi um álbum totalmente experimental. A gente se sentou e foi brincar de criar arranjos para essas canções. E eu acho que a gente chegou num lugar estético muito interessante, que não é muito convencional. Às vezes eu escuto e acho estranho, acho denso o álbum, mas ao mesmo tempo eu acho que os dois lados, eu não acho apenas um trabalho introspectivo, nem Tateia e nem a quadrilha. Ao vivo é muito diferente. O álbum parece ser denso, mas ao vivo tem outra energia, outra instiga. E eu já fiz 3 shows com esse projeto Tateia, e os shows me levaram para um lugar muito diferente, muito divertido, dançante, sexy, sensual. Tateia, eu acho que é isso. Tem um lado muito contemplativo, muito para dentro, assim, porque são canções sobre a existência humana, sobre natureza humana. Tem o amor como uma, uma temática central, algo que reveste as canções, mas as canções vão por outros vieses temáticos. O amor não é o amor romântico, é o amor enquanto um ato político, é o amor nas relações do dia a dia com as pessoas, que também é um amor político, porque tudo que a gente está vivendo aqui, até mesmo esse encontro para esse podcast, aqui também existe uma relação política. O direito está em todos os lugares e a política está em todos os lugares, não só no nosso voto, que vai ser em Lula, não só no nosso voto, mas está aqui, nessas nossas relações. E Tateia parte disso, dessas reflexões. A gente passou tanto tempo sem se comunicar direito ou repensando a comunicação, principalmente aqui nas redes sociais, aqui pelo Google Meet, e Tateia parte disso também, dessas reflexões sobre comunicação, sobre a existência humana, sobre o amor enquanto um ato político, sobre a natureza, utilizando muitos elementos da natureza. São canções também bucólicas, e é um álbum que eu considero sertanejo experimental. Essa questão de descobrir o show diferente do disco foi realmente uma coisa de descoberta, de surpresa para vocês? Não foi nada pensado dele ter um teor mais alegre ou mais sexy, mais quente? Foi uma descoberta? Olha, antes de lançar o álbum eu tinha uma inquietação, porque
eu pensava muito, será que esse álbum reflete para as pessoas aquilo que eu realmente sou enquanto pessoa no mundo? Porque eu sou uma pessoa que chega nos lugares para dançar, para badalar, para rebolar, para brincar, e eu via esse álbum como algo introspectivo mesmo, apesar de ter canções como Quentin, que foi o single que eu lancei, que é uma canção pop, um sertanejo pop, indie. Mas eu tinha um receio assim dentro de mim, que eu não queria que fosse essa coisa muito para dentro, e eu não queria que o show fosse um show de 2 horas introspectivo, sem dinâmica. Isso me fazia pensar que talvez se eu fosse para esse caminho ia se tornar uma coisa entediante, inclusive para mim. Mas descobrir o show nesse lugar de diversão, de chamar a atenção das pessoas, levar a Tateia para esse lugar sensual, foi uma descoberta. Eu não, embora eu quisesse já levar para esse lugar, mas não era uma coisa que eu sabia exatamente como fazer. E foi um processo de descoberta e de exercício. A gente fez 3 shows e alguns encontros virtuais. Esses encontros, cada um deles foi um experimento diferente que foi levando a gente para esse lugar. Esse experimento continua. A gente lançou recentemente e a gente ainda está construindo, mas é um show que está pronto, está pronto. E eu estou curtindo muito fazer. Estou curtindo muito fazer. Esse projeto Poliendangicos, ele vai trazer muito essas super travessias que eu fiz na minha vida, né? Porque acho que quem é meu amigo sabe que eu já vivi, assim, muita coisa desde que eu saí do sertão até agora, assim, de transitar mesmo, sabe? Assim, em vários grupos diferentes e conhecer pessoas diferentes de mim, que acreditam em coisas diferentes, que escutam músicas diferentes, que são de religiões diferentes. Tudo isso fez com que eu percebesse, né, que a existência ela tem essas contradições. Nós somos pessoas contraditórias, né? Sem contradição não tem vida. Todos esses trânsitos foram assim a fonte, né, que fez com que eu tivesse inspiração para compor músicas. Até então eu não tinha experimentado isso, compor músicas. Mas, assim, isso foi recentemente, inclusive, né? Em 2020 foi quando eu comecei, né? Na pandemia. A pandemia veio aí para ensinar a gente um monte de coisa. E aí, na pandemia, assim, foi um momento, assim, muito difícil para mim por causa da minha sensibilidade, né? Então, muitos momentos, assim, de uma ansiedade, sabe? De, tipo, pensar assim, caramba, o que que vai ser, né, da vida depois que isso acabar? Será que isso vai acabar? Quando vai acabar, né? E aí você tem esse boom, né, de informação, fake news, as estatísticas nada legais, né? Pessoas morrendo, pessoas negando a existência do corona. Então, tudo isso é tema, né, para a gente pensar a vida. Então, assim, na pandemia, esses meus momentos, assim, de reflexão, né, de baixa, né, de ter, assim, minha sensibilidade afetada por tudo isso, né, foi quando eu, assim, para ficar tranquila, muitas vezes eu estava numa intranquilidade, e aí eu comecei assim, não, vou tirar pelo menos uma meia hora por dia para fazer alguma coisa que realmente eu goste de fazer, não que eu precise fazer, né? Porque a gente sabe que na pandemia, tudo isso acontecendo, né? O mundo pedindo socorro e você tendo que estudar e trabalhar 24 horas, produzir, enfim, toda essa coisa que esse mundo que a gente vive moderno exige da gente, né? Então eu falei assim, ai, vou fazer alguma coisa só por fazer, só ócio, assim. Não quero obrigação nesse momento. E aí eu comecei a estudar o violão, assim. E quando falo estudar, não me entendam mal. Não é estudar no sentido que a gente compreende, mas, assim, brincar com violão. Porque há muito tempo atrás eu até tinha pensado em estudar violão. Tentei e me frustrei muito, porque as maneiras que a gente é ensinado a estudar uma coisa são muito
castradoras, né? E aí só cria frustração pra gente. E aí eu falei assim, não, vou brincar, vou inventar coisas com esse violão a partir do conhecimento que eu já tenho dele. E aí eu comecei a inventar umas coisas, e aí nessas invenções que eu estava fazendo, começou a surgir umas melodias, sabe? E algo ser desenhado a partir disso. E foi uma coisa assim, sabe? Sem estresse, sem pressão, espontânea, assim. Estou aqui fazendo coisas sem pretensão nenhuma. E aí eu comecei a criar essas melodias, essas linhas, né? Essas batidas. E aí começou a vir as letras, né? Das músicas na minha cabeça. E foi assim que começou. A primeira música que eu criei no violão foi um samba, que inclusive está no meu EP, né? Do meu projeto, Paulinho de Angicos. E foi basicamente isso. A pandemia fez com que eu começasse a compor músicas, né? A criar músicas. E aí, quando veio a Audi Blanc, eu tive a oportunidade de botar essas músicas em jogo, colocar essas músicas no mundo, dar um trato nelas, assim, descobrir mais ainda o que eu poderia tirar delas, porque a música tem essa coisa interessante. Você pode criar uma música hoje e tocar ela amanhã e ser uma coisa totalmente diferente do que você achou que ela era. Eu fui aprovada, né, na Audi Blanc, com esse projeto do EP, né, com 4 canções autorais minhas. E fiquei muito feliz com isso, porque são músicas que eu tenho um amor muito grande por elas, justamente pelo momento em que elas nasceram, assim. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho e orgulhosa desse trabalho, né, porque eu percebi um amadurecimento no meu jeito de pensar as coisas. E essas músicas, elas retratam muito eu falando com eu mesma, sabe? Eu faço isso direto, inclusive. Mas na música isso está muito presente. Sou eu falando comigo mesma, coisas que muitas vezes eu não consigo falar com as pessoas, sabe? E tudo bem, eu acho que é normal, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender a gente e a gente não consegue entender as pessoas, sabe? Mas a música me trouxe esse outro mundo que eu pude habitar. E eu acho que em todos os trabalhos que eu já fiz na faculdade e todas as outras coisas que eu já fiz, eu não consegui filosofar tanto quanto eu fiz com essas músicas, assim, sabe? De um jeito poético e sem ter que entrar num modelo para ser bom, não. Eu criei aqui um modelo, eu criei aqui um mundo. É o meu mundo que eu tô cantando aqui. Então, assim, é um projeto que eu tenho muito amor, né? Poli em de Angicos, por quê, né? Porque no sertão da Paraíba tem muito angico, né? Lá onde eu cresci, na Bandarra, que é um distrito, né? Uma zona rural de São João do Rio do Peixe, tem muito angico, né? Então, isso remete muito o meu lugar. Tenho muito carinho e tenho muito amor. E assim, acho que é isso, sabe? A gente vive muita coisa nesse mundo. Muitas vezes são coisas difíceis, são coisas dolorosas, né? Mas são caminhos, né? E os caminhos estão aí para ensinar a gente. E às vezes um caminho doloroso leva para outro caminho que é massa, entende? Então eu acho que a minha vida até agora é isso que eu tenho para dizer, assim. E é isso que tá em tudo que eu faço. Essa questão mesmo de viver, sabe? Eu acho que a vida é o que realmente importa, é a gente viver sem medo. Quando a gente vive sem medo, a gente cria, a gente faz poesia. É impossível não fazer assim. DJ Manu Coelho, fala da cena da música eletrônica, num recorte assim de sertão, né? Esse lugar da gente. Fala dessa cena e desses impactos que a pandemia trouxe nesses últimos anos e os aprendizados que ela trouxe para você como pessoa na sua vida pessoal, nos seus afetos, nas suas relações e no mercado mesmo, na cena eletrônica. Tá, deixa eu começar pelo início da pandemia. O início da pandemia, para mim, já chegou com tudo. Logo no início da pandemia, eu tive uns problemas de saúde bem, assim, que mexeu muito comigo. Quem vivenciou próximo a mim, pouca gente sabe disso, mas eu passei por 2 cirurgias oculares. Eu tive um problema de catarata,
no início da pandemia. Eu passei por uma cirurgia de catarata, e inclusive na porta da cirurgia o médico queria me barrar, porque achava que eu não tinha idade para isso, mas quem estava sofrendo era eu. Eu realmente estava muito afetado com essa questão da catarata. E é a pandemia rolando e eu me recuperando dessa primeira cirurgia, achando que eu não ia ter condições nem tão pouco de fazer essa segunda cirurgia, né? A primeira foi aqui em Sousa e a segunda foi em João Pessoa. No mesmo ano, quando eu achava que não ia resolver essa questão, as coisas se resolveram. Isso porque eu utilizei muito o que as pessoas chamam de lei da atração. Lei da atração, porque eu tenho um lado místico, assim, muito desenrolado, muito desenvolvido, assim, muito, eu tenho trabalhado bastante nisso. Inclusive, a pandemia me levou para caminhos místicos também, como aprender mais sobre numerologia, sobre leituras de cartas ciganas, coisas que me levou, eu fui aprender a ler cartas ciganas, inclusive hoje eu já estou um pouco mais por dentro desses assuntos aí. Com relação à cena eletrônica do Sertão, o Sertão tem produzido bastante pessoas e eventos nessa área de sons, encontros, festas eletrônicas. Aqui na cidade mesmo a gente tem um grupo chamado For All, que de vez ou outra fazia festas eletrônicas no Planeta Bola e fazia reuniões de DJs de outros estados, de outras cidades, né? E reunia uma galera que gostava desse tipo de som. Depois, antes da pandemia, a gente teve a Barraca do Maluco, ficava ao lado do Centro Cultural Banco do Nordeste, né? Começou com uma barraca alternativa, o pessoal do rock ia para lá, tomar umas beretinhas, uns negocinhos lá. E de um dia para outro, o Rodrigo de Paula disse assim: vamos colocar um DJ ali na Barraca do Maluco, vamos falar com os meninos para colocar um DJ chamado Manu Coelho. O primeiro DJ para tocar lá, né? Eu fui, né? Tinha nem notebook, tinha nada, mas tinha um repertório já e a gente tocou esse dia. Tinha pouquíssimas pessoas lá, inclusive eram os meninos do grupo em Cena que estava lá, a companhia Beiradeira em Cenas que estava lá, e os meninos se divertiram muito. Saiu uns vídeos ainda de os meninos dançando, Davi e Val dançando umas músicas de Pablo Vittar, e esse vídeo começou a viralizar. Daí a pouco, na outra semana, já começou a vir pessoas de outras cidades, de outras, sabe? E começou a poupar aquele local ali. E foi aí que começou a abrir as portas para pessoas que queriam experimentar essa história de DJ, sabe? Aí começou a aparecer drag queens, assim, uns meninos que queriam experimentar essa coisa da drag queen DJ, e apareceu dois ainda. E veio outras pessoas de Cajazeiras, de Pombal, sabe? Foi começando a movimentar essa cena lá eletrônica, e muita gente chegando, muita coisa. Até que começou a voltar para uma vertente mais popular, tal, foi mudando, modificando a cara, houve uns imprevistos lá nesse local, mas mesmo assim surgiu outros locais. Por exemplo, a exemplo do Pub Night. Pub Night, que era um outro local alternativo que surgiu também através da galera do rock também, do eletrônico com Petrone, né? Petrone encarou essa história do Pub Night e começou a chamar DJs também lá para esse Pub Night. Era um local bem assim, ligado à natureza, bem tranquilo e tal. Depois surgiu o Fire Pub, né? O Fire Pub, que também é uma vertente ligada mais ao rock, mas depois, com o tempo, começou a abrir portas para os DJs também. E hoje em dia também, nos finais de semana, fazem show lá de DJs e de bandas também. Sempre está tendo shows lá com muitos DJs de fora, de outras cidades, está vindo, várias pessoas assim a gente está conhecendo lá no Pub Night. Agora a gente tem a Conveniência Gonçalves também, que está fazendo esse som eletrônico juntamente com cantores, né? E está experimentando cantores e DJs e banda de forró, e está fazendo essa misturada toda. E a galera está indo para esses locais. Quer dizer, era um espaço que estava faltando para a juventude, né? De dançar, de se encontrar, de curtir uma música que eles gostem, né? Que eles gostem de se expressar. Era um espaço que estava voltando, que isso que já vem desde de outras épocas na cidade de Sousa, né? Nas épocas dos anos 70, que já tinha as boates, 80, 90, 2000, que já tinha
os espaços de dança na cidade. E nos tempos atuais não está tendo mais essas coisas, né? Por isso que a galera, essa galera jovem está indo para essas conveniências, para esses locais de danças alternativas e está lá se expressando através dos vários ritmos que surgem a cada dia, a cada momento, né? Há alguns DJs, umas meninas também que estão se experimentando aí na parte de DJ. Temos a Black Swan, que faz toda sexta-feira, ela faz um som lá na Fire Pub e vai uma galera imensa para lá, né, também. E a gente também se experimentando nos aniversários também. Inclusive, eu fiz um aniversário temático agora, nos últimos meses, que tinha um tema anos 80, que foi fantástico, assim, né? Inclusive, eu levei até Ângela de surpresa como Madonna nesse aniversário, e a aniversariante ficou enlouquecida, né? Enlouquecida com esse presente dessa intervenção com Ângela vestida de Madonna, cantando Like a Virgin, né? Foi fantástico esse momento aí, essas coisas que a gente, enquanto DJ, a gente consegue fazer, juntar outros artistas, outras vertentes, e a gente consegue, né, misturar nossas artes, né, nesse momento, né? É isso, a cena eletrônica está acontecendo aí. Em Patos também tem uns bares que estão fazendo sons eletrônicos de vez em quando. A Bodega, se não me engano, em Patos, tem umas pessoas que estão fazendo lá esses sons lá. Em Cajazeiras também já teve, mas eu acho que alguns dias aí deve estar voltando. E é isso, as pessoas estão começando a se encontrar aí nesses espaços, tal, trocar ideias, né? Ver o que é que está rolando ainda nessas cidades do sertão e procurar se conectar enquanto os artistas aqui, né? Inclusive, todos que estão aqui nessa live aqui hoje, nesse podcast, a gente já teve um certo contato, né? Seja no filme, seja numa peça, seja vindo num táxi, vindo de uma produção, dançando, cantando, não sei, de alguma forma a gente já se encontrou aqui. Isso é muito interessante, sabe? A gente tem as nossas artes e, ao mesmo tempo, elas estão conectadas. Todas as coisas estão conectadas nesse mundo. Isso é muito importante. Inclusive, eu frisei na abertura aqui da multicapacidade, né, de todos vocês, assim, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo uma realidade nossa, sertaneja, né? Às vezes, por conta da produção, por conta da cena, a gente é obrigado a fazer um monte de coisa, porque não tem quem faça, não tem como a produção pagar esse terceiro. Aí a gente aprende iluminação, aprende som, aprende cenografia, porque é a necessidade, né? Elon. Olha, quando a pandemia chegou, eu só estava em atividade enquanto cantor. Estava cantando em alguns espaços, aqui estava começando a construir um público, estava com alguns shows marcados para os meses que vinham ainda, mas aí chegou a pandemia e tudo que a gente imaginava, todos os planos se desconcertaram. E eu me vi no momento que eu não sabia eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não podia mais tocar nos espaços. Era a única coisa que eu estava fazendo. Não sabia como ganhar grana para subsistência e também não tinha recursos tecnológicos para fazer alguma coisa na internet. E aí eu acabei voltando para Pombal, passei um tempão em Pombal, na casa dos meus pais, e nesse tempo eu pude refletir melhor sobre o que era a música para mim. O que é a música para mim? Por que eu estou fazendo música e o que eu quero dela? E aí eu me vi na necessidade de estudar coisas que eu não estava tendo acesso naquele momento, mas eu precisava estudar para continuar exercitando a música em mim. E aí foi quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, por noções de administração, por direito autoral, que eu não tinha estudado isso na universidade, mas passei a ter mais contato com direito autoral, passei a tentar entender melhor como é que funciona o mercado da música e de que forma eu posso me colocar enquanto artista dentro desse mercado gigante e que é muito desafiador ao mesmo tempo, de que forma eu posso transformar isso em algo que seja sustentável. Essa era a minha reflexão, e aí eu comecei a estudar, passei a pandemia nessa inquietação e nesse estudo
estou exercitando isso agora em Tateia. E tem sido muito interessante. E hoje eu não sei se eu posso dizer que eu sou empreendedor, porque parece que essa palavra é muito, muito. A gente tem uma visão, não sei se romântica dela. Eu acho que eu sou uma pessoa realizadora. E realização tem a ver empreendedorismo. Empreendedorismo nada mais é do que você ter uma meta, você definir aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer e traçar um plano para você chegar até esse objetivo. Então, eu acho que esse tempo me fez refletir muito sobre isso, estudar sobre isso e tentar trabalhar isso na música. E agora em Tateia tem sido um processo muito interessante, porque através disso, conhecendo o meu projeto e estabelecendo essas metas e em um processo contínuo de inquietação, porque o tempo todo eu estou aqui, olha, criando, minha cabeça está inventando mil e uma coisas, mas isso tem levado a gente, tem levado esse projeto a se desdobrar em muita coisa interessante. A gente vai fazer uma turnê agora, em Rio de Janeiro e São Paulo, vai ser em setembro. A gente está se organizando também para uma turnê no sertão da Paraíba. Então, é isso. Eu tô num momento muito. É um momento desafiador ainda, porque eu tô no início, praticamente no início da minha carreira, mas isso. Eu tô feliz com esse desdobramento que Tateia tem provocado. Diz aí, Ângela, como afetou o teu trabalho, teus afetos, você como pessoa, seus aprendizados? Eu tive que parar de dar aula porque minhas aulas, elas são, eu gosto de realmente detalhar o corpo, principalmente que eu dou aula à criança, né, de balé, a jovens também, então eu não consigo dar aula pela internet porque eu gosto de ver como é que está o pé, como é que está o braço, como é que está a cabeça, para não adquirir desvio, então eu fiquei assim, triste por não acompanhar meus alunos, por não prosseguir minhas aulas, por né, não poder fazer nada. As apresentações também foram todas canceladas, todas, grupo de dança, escola, viagens. A gente ainda, né, durante a pandemia, a gente ainda deu fez tentativas de levar através de lives, né, e a gente conseguiu algumas coisas, mas a gente ainda conseguiu fazer algumas lives com a banda, né, marcial do IFPB, Bamenro. Aramis e o IF fizeram, acho que foi 2 lives ainda, ou foi 3? Foi 3 lives. O pessoal da quadrilha também fizeram, a convite de outras lives, a gente se apresentou. Eu fiz minha live cultural, tenho muito orgulho dela, porque eu tentei resgatar a história de Sousa, das quadrilhas de Sousa, dos arraiais de Sousa, e consegui outras lives também, né, de entrevista e tudo. Então, isso foi aquecendo, e sempre fui para as redes sociais para dizer que a gente não esfriasse, que a gente tivesse fé, que isso tudo ia passar, que a gente só estava aprendendo mais para voltar melhor ainda do que éramos, né? Um tempo de reflexão, para mim foi isso, um tempo de reflexão, e eu sempre dizia e pedia para as pessoas fazer isso, reflitam, né? Pesem tudo e voltem melhores, evoluam, é tempo de evolução, é tempo de se reinventar, sim, mas com consciência para evoluir, para ser melhor, para poder dar o melhor, para poder ensinar para as pessoas o nosso melhor, né? Porque nessa pandemia muita gente se dispersou, se desligou, largou o que fazia, né? E a gente somos, né, responsáveis para trazer essas pessoas de volta e para fazer com que elas sejam condutoras da arte e da cultura e que elas possam também trazer outras pessoas. Felipe Aborige, a gente vem de a tua formação como produtor e como realizador tá no circuito underground
né, dos festivais de punk, os festivais de rock, que faz circular as bandas que estão passando, e a tua Anarquia Organizada faz também entrar no circuito dos parceiros. E de repente veio essa coisa da pandemia que mexe com todo mundo, né? Eu queria que você falasse do impacto para a cena underground do rock e os aprendizados que a pandemia trouxe como pessoa e como cena musical mesmo, assim, como produção. Então, assim, começamos, né? Tipo, o início já foi difícil, né, velho? Eu me lembro, né, 2020, né, logo quando você ingressou na banda, né, primeiro show, né, só todo tempo fazer um show, na verdade, né? Fizemos a Praça do Rock Cajazeiras, no carnaval, né, no período carnavalesco. E de 2020 até mais ou menos meados, até final do ano passado, né? Final do ano passado, ele ficou naquela peleja, né? Sem festivais, né? A galera trabalhando mais no formato virtual, né? Durante esse tempo, né, de pandemia, né? A Anarquia entrou em duas coletâneas, né? Duas coletâneas, Nordeste em Chamas, volume 1, né? Que reuniu 5 bandas dos 9 estados do Nordeste, né? 5 bandas de cada estado. Né, a gente tivemos a honra de entrar com a Desunidos, né, com a Coalizão, né, na qual eu quero mandar um salve para os camaradas, Fumaça, todo mundo. E, assim, produzimos alguma coisa, né, durante a pandemia, né, fizemos uma live em 2020, foi pelo edital Fernanda Bevenuti, né, pela Lei Aldir Blanc A1, né, a primeira, né, fizemos essa live, fizemos também, eu fiz o Sarau de Punk, né, foi logo no início da pandemia, né, em vez de cantar, eu recitava, né, as músicas de Anarquia, né, trocando ideia com a galera via Instagram, né, via Facebook. Tivemos também a ideia, né, que foi até para divulgar também o trabalho dos parceiros, né, o programa Cultura Alternativa, né, que devido à falta de incentivo, né, para custear despesas de estúdio, equipamento, o programa só durou 2 meses, né, inclusive recebendo, né, várias pessoas, né, vários artistas, né, pessoas da área da cultura, né, para falar sobre suas vivências. E, tipo assim, o aprendizado, bicho, tipo, não desistir, né? O aprendizado que a pandemia nos deu foi não continuar, não desistir, né, velho? Não seguir o caminho que você já estava seguindo, né? Só que com algumas diferenças, né? Uma parte pesada, né, assim, que influenciou bastante no início, né, foi o falecimento da minha avó, né, foi mesmo no dia 29 de abril, né, tipo, ali a gente deu uma parada, né, tal, e assim, o aprendizado, né, velho, amem mais as pessoas, né, velho, porque tipo, essa pandemia levou muita gente querida, né, muitos parceiros da cultura, principalmente. E, assim, amem mais, né, velho? Amem mais, tenham mais atitude, né, velho? A pandemia simplesmente, né, principalmente pra gente, né, que vive diretamente, né, da cultura, né? Sem ter outro... Eu, no meu caso, né, eu vivo diretamente da cultura, né? Panfletando, colando cartazes, fazendo produção terceirizada, sabe? Produções independentes próprias. Mas, assim, eu vejo que há melhora, né? Há melhora, principalmente a partir de janeiro de 2023, né? Onde a gente vai estar vivendo numa atmosfera muito bem melhor do que a desses últimos 4 anos, né? Que vai se passar, né? Vamos amar mais, né? Vamos ser mais amigos, né? Ser mais coniventes com a verdade, né? É isso, né? A pandemia, além das dificuldades que já existiam antes da pandemia, a pandemia também fez a pessoa raciocinar mais, né? E amar mais, né, bicho? Amar mais, ficar perto de quem você ama, né? E aproveitar cada instante, né, bicho? Cada instante.